Você já sentiu que a sua vagina não está apertando direito o pênis no sexo? Será que ela tem como ficar mais apertadinha? Se você quer saber sobre esse assunto, fica aqui nesse vídeo que eu vou dar um guia completo de como deixar sua vagina mais apertadinha. E olha, no final tem um alerta de um tema bastante polêmico. E se você se interessa sobre os temas de saúde feminina, de sexualidade, uroginecologia, já se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo e bora entender quais são as alternativas que a gente tem para deixar a vagina mais apertadinha. Primeiro de tudo, eu quero falar para vocês que nós somos diferentes. Sim, do mesmo jeito que eu tenho um rosto, você tem um rosto diferente. Os homens têm pênis que são maiores, menores, mais grossos, mais finos. Nós mulheres temos vaginas diferentes também. Vaginas maiores, menores, mais apertadinhas, mais larguinhas, mais longas, mais curtas e tá tudo bem. Independente do tamanho, independente da forma, a gente consegue se adaptar ao nosso parceiro e tem algumas dicas para isso também. Durante a relação sexual, a nossa vagina sofre algumas modificações, como lubrificação, mais elasticidade, então com isso ela aumenta de tamanho, ela pode melhorar a elasticidade para aumentar e conseguir comportar a penetração de um pênis, e a gente também tem as nossas musculaturas que também ajudam no fechamento e também abertura dessa vagina. Para vocês terem uma ideia, essa daqui é a nossa pelve feminina. Aqui dentro da pelve nós temos uma série de musculaturas. Olha quanto músculo que a gente tem aqui. Tudo isso serve para segurar os nossos órgãos e também para fechar a vagina, fechar o canal da uretra e fechar também o nosso intestino. Essa é uma visualização por dentro e essa é uma visualização por fora. Aqui é como se eu tivesse retirado a pele e olhando só a musculatura. Olha como que é a musculatura da mulher nessa região. Nós temos musculaturas aqui em volta da vagina, tá? Aqui são os bulbos cavernosos. Aqui a gente tem um músculozinho aqui mais retinho, chama transverso do períneo, que dá o fechamento aqui, da região do períneo também. O esfíncter do ânus. Essas três musculaturas em conjunto, elas também participam no fechamento da vagina. Além das musculaturas mais internas, que participam no fechamento da vagina da parte mais interna. E sabendo de todas essas musculaturas, se você acha que a sua vagina está um pouquinho mais larga, a primeira coisa é trabalhar essa musculatura. Mas doutora, como é que eu faço exercício de pepeca? Calma! Primeira coisa, a gente precisa saber se você sabe contrair essa musculatura. E aí eu tenho algumas dicas que você pode já tentar fazer agora. Vou pedir para você ou sentar em borboletinha ou deitar, deixando o joelho para fora, para que essa região do períneo fique um pouco mais aberta. Pegue 2 dedos aqui, esses 2 dedos e coloca dentro da vagina. A partir desse momento, tenta fazer uma força de contrair essa região. Eu sei, é difícil. Então, bora para algumas dicas. Relaxa o abdômen. Relaxa as pernas, relaxa bumbum e tenta fazer uma força de segurar o xixi. Você vai perceber que às vezes é muito pouquinho, tá? E não tem problema. Você vai perceber algumas musculaturas fechando o seu dedo. Se você sentiu isso, é essa musculatura que você precisa trabalhar. Se você não sentiu isso, tem alguns dispositivos no mercado que também te auxiliam a saber se você tem essa musculatura ativa, tá? Então eu posso deixar aqui a foto para vocês, mas também você pode tentar em casa, como por exemplo com um cotonete, tá? Colocar um cotonete aqui na região genital, deixa uma partinha para fora e a ideia é que na hora que você faz essa contração, então tenta segurar o xixi, o cotonete tem que subir um pouquinho. Se ele tem esse movimento aqui, subindo um pouquinho, ok, você está contraindo a musculatura certa. Um outro teste que você pode fazer, e aí é teste, não é o exercício, tá? É você fazer xixi e interromper o jato urinário.
A gente não recomenda isso para todo mundo, porque não é adequado a gente interromper o jato urinário. Isso pode aumentar risco de retenção urinária, pode dar mais riscos de infecção e não faz parte do exercício. É só para você entender a musculatura. Mas se você conseguir fazer isso e interromper o jato urinário, você já sabe a musculatura que eu tô falando. Em último caso, você não conseguiu contrair essa musculatura, procure um especialista, uma fisioterapeuta pélvica para te ajudar. Então eu vou dar algumas dicas de exercícios para você trabalhar aqui essa musculatura, tá? Então você já sabe como contrai, já sabe como relaxa. Tente contrair por 1 segundo, relaxa por 2 segundos. Contrai por 1 segundo, relaxa por 2 segundos. 15 repetições, 3 séries de 15 repetições de manhã, 3 séries de 15 repetições à noite. Parece pouco e é bem rapidinho, mas essa musculatura é muito fininha, não dá pra gente sobrecarregar muito mais do que isso. Ao longo do tempo, você pode ir se desafiando. Segurar por 2 segundos, segurar por 3, segurar por 4, e a gente sabe que isso progressivamente vai melhorando o tônus dessa musculatura. Se você não aguentou, quero tentar contrair por 8 segundos, e você viu que com 4 segundos você já perdeu essa força, nem tenta. Para no 4, continua treinando no 4 segundos e depois você aumenta. Mas doutora, eu ouvi falar de um tal de pompoarismo. Eu posso fazer esse negócio aí? Pode e não pode. O pompoarismo, ele vem de uma técnica milenar de exercícios de assoalho pélvico, não só de contração, mas também de expulsão. Existem até países com shows que as mulheres fazem malabarismos aí com essa musculatura, mas a ideia é que você simplesmente fortaleça. Um dispositivo super usado no pompoarismo são as bolinhas de Ben-Wa. Essas bolinhas, elas têm uns pezinhos, então você consegue fazer exercícios tipo musculação da pepeca. Você faz exercícios de sucção para puxar a bolinha e pode também fazer exercícios de expulsão. Esse segundo eu já não recomendo. Os exercícios de expulsão, eles não são muito adequados do ponto de vista fisiológico. E é por isso que eu falei que o pompoarismo pode e não pode. Eu não recomendo os exercícios de expulsão, só os exercícios de sucção para você fortalecer seu assoalho pélvico. Mas além da musculatura, ainda temos algumas dicas de como deixar essa vagina apertadinha. E essa dica você já pode começar a fazer hoje. São algumas posições sexuais. E para isso, eu trouxe aqui as minhas assistentes de palco, a Ione e a Lotus. Uma fazendo o papel de homem, a outra fazendo o papel de mulher, pra gente ver como é que faz essas posições, tá? Eu vou falar 4 tipos de posições sexuais aqui legais para você. E primeiro é a conchinha, tá? Que é quando a mulher fica aqui na frente, o homem faz a penetração aqui atrás e a mulher fica com a perna fechada. Com isso, ela fecha também a vagina, mesmo que ela não tenha força na musculatura, porque ela tem a força aqui, ó, nas pernas. Apesar da vagina ficar mais apertadinha, da sensibilidade ser mais gostosa, essa penetração não permite uma penetração mais profunda. Uma segunda posição é a mulher deitada aqui embaixo e o homem fazendo a penetração aqui de joelhos. Nessa variação, a mulher fica com a perna para cima e fechada. Isso porque, na hora que a perna está fechada, a vagina também fica mais apertadinha. De novo, essa penetração ela é uma penetração que talvez não tenha uma penetração tão profunda e exige também um certo alongamento da mulher para fazer essa posição, mas ela é excelente para deixar a vagina mais apertadinha. Nessa terceira posição, o homem fica embaixo e a mulher fica em cima. Mas como a gente já viu, o ideal para ter a vagina mais apertadinha é que tenha um fechamento de pernas. E isso pode ser com a mulher em cima, de lado, ou nesta posição, ou ainda nesta posição, mas aí acaba tendo que afastar um pouquinho as pernas, tá? Qualquer uma dessas posições, a gente vê que sim, dá para ter uma penetração mais profunda, é gostoso. Exige um certo condicionamento de glúteos para você fazer aqui o seu movimento de vai e vem, mas você não tem um estímulo de clitóris. Então, ou você pede pro seu parceiro dar aquela ajudazinha, ou você mesmo já se ajuda aqui, tá? E a minha quarta sugestão de posição é a posição de 4 apoios, também com a perna fechada. Olha, gente, ó,
perna fechada. Aqui, essa posição você vai conseguir uma penetração mais profunda, principalmente se você empinar mais o bumbum. Aí a penetração vai ser bem mais profunda, tá? E também com a vagina mais apertadinha, porque você tá com a perna fechada. É mais fácil de você fazer a contração também de assoalho pélvico, tá? Qual que é o grande problema dessa posição para a mulher que já sente a sua vagina um pouco mais larga? Essa posição, ela permite essa penetração mais profunda, mas às vezes também permite a entrada de ar. E às vezes dá aquele chatinho pum vaginal. Tá? Se isso está acontecendo com você, é porque realmente você precisa melhorar seu assoalho pélvico e a gente volta para a primeira dica, exercícios de assoalho pélvico. Então já falamos aqui, ó, de exercício de assoalho pélvico, falamos de algumas posições sexuais para deixar a vagina mais apertadinha e eu tenho outra novidade aqui, que são as energias vaginais. Existem vários tipos de energias vaginais. Tem o laser de CO2, radiofrequência, laser de erbium, tem também ultrassom microfocado. A gente sabe que todas elas têm mais ou menos a mesma ação. Vai melhorar colágeno, elastina, circulação sanguínea e com isso, ó, melhora a força, o tônus da pele. Não é musculatura, aqui a gente está falando de pele, de mucosa. Dependendo do seu estado hormonal, de como está a sua pele, talvez seja mais indicado um, indicado o outro, ou às vezes você pode usar a energia vaginal em associação com outros tratamentos. E aí vem a minha quarta dica, que são os hormônios. Muitas mulheres sentem essa vagina um pouco mais flácida, mais larga, por falta de colágeno por causa da menopausa. E aí o hormônio, tanto o hormônio local quanto uma terapia hormonal, pode ajudar também. Olha quanta coisa! Exercício de assoalho pélvico, posições sexuais, energia vaginal, hormônios e tem mais um aqui, cirurgia. Muitas mulheres passam pelo parto normal e às vezes com fórceps também. E isso pode eventualmente causar algumas lacerações ou às vezes até algum cortinho mesmo, como a episiotomia. Para algumas mulheres, o simples fato de você ter tido essa laceração, por mais que seja suturado, costurado depois do parto, nem sempre fica igual. E isso não é porque costurou errado, existem alguns motivos para isso. Ou porque a cicatrização não ficou adequada, ou porque durante o parto existiram lesões ao longo do canal vaginal que não dá para ver. E se não dá para ver, não dá para costurar. Além disso, mesmo que não tenha nenhum tipo de lesão de musculatura ou de mucosa, às vezes o parto foi aquele parto demorado, que demorou para a cabecinha do nenê passar por ali, e isso dá uma compressão da região pélvica que pode às vezes diminuir a função de alguns nervos tanto de sensibilidade da região genital ou até nervos que causam a contração do assoalho pélvico, diminuindo a força dessa musculatura. Aliás, se você perde a função dessa musculatura, seja porque ela está fraca mesmo, seja por alguma lesão no parto, a gente falou lá dos exercícios de assoalho pélvico, mas muitas vezes é importante você reabilitar a musculatura com uma fisioterapia pélvica. Mas em alguns casos não tem jeito, é cirúrgico mesmo e a gente precisa reposicionar essa musculatura. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, as musculaturas que geralmente são afetadas são exatamente essas daqui que a gente conversou no começo do vídeo, que dão o fechamento da vagina. Então a cirurgia geralmente acaba reposicionando essa musculatura aqui, ó, no centro do períneo, fazendo com que você melhore depois a sua função da contração. E por último, um alerta aqui de um assunto polêmico, o tal do ponto H. Esse tal ponto não existe e surgiu na internet que para deixar a vagina mais apertadinha, você poderia fazer alguns procedimentos, dentre eles a injeção de ácido hialurônico para fazer o fechamento da vagina. A técnica descrita é a injeção de ácido hialurônico na parede posterior da vagina, criando um ponto que não existe de estímulo na hora que o homem tem a penetração do pênis. E meu alerta é, este procedimento não é liberado. E também, do ponto de vista ético, moral, eu acredito que não seja a melhor alternativa para a mulher. É um procedimento invasivo que a mulher vai fazer para satisfazer
o homem, porque ela mesmo não vai sentir absolutamente nada, não vai melhorar desejo, não vai melhorar a sensibilidade e pode às vezes ter até alguma complicação nesse procedimento. Por isso eu contraindico esse tipo de procedimento chamado aí ponto H. Vocês viram que eu falei muita coisa aqui, né? Mas, gente, para você saber qual que é o melhor tipo de tratamento para você, é importante que você passe com uma avaliação com um especialista. Seja um ginecologista ou um fisioterapeuta pélvico, para entender qual que é a real causa dessa sua sensação de vagina larga ou quais são as suas alternativas para deixar a sua vagina mais apertadinha. Falamos então aqui, ó, exercício, posições sexuais, energias vaginais, hormônios, cirurgias. E você tem mais alguma dica de como deixar a vagina apertadinha? Coloca aqui nos comentários. E já salva esse conteúdo e compartilha com quem possa ajudar. Eu vou ficando por aqui, beijinhos e até a próxima!